construção dessa universidade. Então, este é o nosso desafio, e é por isso que eu estou aqui com vocês, compartilhando, e é por isso que eu pedi que fosse projetado o nosso portal do estudante, que saiu aqui, mas eu queria que vocês todos pudessem acessar, fazer o seu cadastro no portal do estudante da UFPE, que vocês, aqueles que têm acesso a smartphone, possam baixar o aplicativo UFPE Mobile, que vocês recebem todas as informações da universidade, como está sendo transmitido para os nossos polos. Eu queria aqui me dirigir especialmente àqueles que podem me escutar em lugares mais distantes, que este é um compromisso que a Universidade Federal de Pernambuco definitivamente está assumindo. O compromisso de ter e trazer, não que não exista até então, mas dar aos alunos, aos cursos que são oferecidos na modalidade à distância, o mesmo padrão de qualidade, sem nenhuma distinção dos nossos cursos presenciais, que já são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Então, esse é um compromisso que eu venho aqui assumir publicamente, em nome da universidade, do reitor. Este grupo que está trabalhando junto com os professores de vocês, os nossos alunos, estão criando o que nós imaginamos ser os canais para nos aproximar, para nos tornar próximos. Eu preparei alguns pontos, me foi pedido para discutir com vocês algumas questões para que se compusesse uma aula inaugural. Naturalmente, não existe, esse nosso contrato é um contrato de mão dupla. Ou seja, nós nos colocamos aqui, como bem colocou a professora Helena, como atores e que precisam ter responsabilidades recíprocas. É importante destacar, se a gente pensar no contexto internacional que já foi colocado aqui, uma das questões que tem sido colocada pelo presidente Trump é da pouca usabilidade do ensino superior. Né? O presidente Trump tem feito agressões sistemáticas para além da que nos preocupa muito na área de diplomacia internacional. Ele tem uma linha específica de agressão ao ensino superior, questionando o financiamento de universidades pelo poder público, em especial em países em desenvolvimento como o Brasil. Isso, a crítica do presidente americano tem ecos no Brasil, nós não podemos nos enganar sobre isso, tem ecos no Brasil, mas ela é, sobretudo, conceitual no momento que as nossas formações tradicionais não conseguiram responder ainda a algumas questões a grandes e graves problemas humanos. Da forma como nós somos formados, nas profissões que nós temos formatados, e o desafio para a universidade hoje é enorme, porque nós precisamos pensar hoje profissões que não existem e nós não sabemos ainda como elas existirão, mas elas serão necessárias. Esse é um grande desafio, é um desafio hercúleo. Com as nossas formações, nós não conseguimos responder, por exemplo, a questão da produção de alimentos com fome, é uma parte da humanidade que tem restrição de alimentos. Nós estamos numa ida quase irreversível para o colapso ambiental, e o aquecimento ambiental é só um desses problemas. E sem falar que, como seres humanos, nós temos um grande problema pela frente, que é a questão dos refugiados.
Imagine vocês que hoje no mundo nós temos o equivalente a 5 cidades do tamanho de São Paulo que se mexem no mundo, vagando, sem casa, sem comida, e não são imigrantes pobres em busca de empregos secundários. Nós temos aí pesquisadores, nós temos contadores, nós temos professores, médicos, dentistas, engenheiros, empresários, que tiveram que sair das suas casas a contragosto para mudar a sua cidadania por questões religiosas, de intolerância, de raça. Isso é inaceitável no estágio atual da humanidade. A turma de vocês, nesse aspecto, faz com que a Universidade Federal experimente o primeiro grupo que acessou a universidade com a inclusão das cotas para deficientes. Como vocês sabem, a universidade, desde 2012, nós cumprimos a Lei 12.711, que prevê as cotas para estudantes de escolas públicas e as frações étnico-raciais. Mas foi no vestibular desse ano da EAD, do ingresso vestibular EAD, que nós incluímos pela primeira vez as cotas para deficientes. E temos uma perspectiva estimada de ter entre os nossos alunos, a partir do ano que vem, cerca de 600 alunos com deficiência. Isso é um enorme desafio para uma universidade pública que tem seu orçamento contingenciado, que tem normas rígidas, que tem 70 anos de história, que tem prédios que foram construídos na década de 50, que tem prédios que foram construídos no século passado, que são, imaginem vocês, o que é colocar a internet na Faculdade de Direito do Recife. O nosso palacete, que é um palacete belíssimo, aqueles que não conhecem devem conhecer, porque faz parte da universidade de vocês, mas precisaremos adaptá-los às novas necessidades. Porque eu não tenho dúvida que, nesses tempos transversos, que é o tema que nós escolhemos para celebrar os 70 anos da Universidade Federal, se nós não tivermos um mundo para todos, vocês não se enganem, nós não teremos um mundo para ninguém. Eu acho que esse é o desafio da contemporaneidade. É o outro. É no encontro com o outro. É reconhecer a dificuldade, as limitações, mas, sobretudo, as potencialidades do outro. Como professores e alunos, nós precisamos estar juntos nesse encontro. Porque eu acredito fortemente que é desse encontro, ou seja, o encontro com o outro, que reside o futuro e o sucesso da humanidade. Do ponto de vista teórico, como nós estamos aqui com alunos das licenciaturas, é um desafio para a Universidade Pública e um desafio para a Universidade Federal de Pernambuco fazer essa formação de professores com excelente qualidade, com excelente adequabilidade, é fundamental, sobretudo, que a gente faça uma ruptura epistemológica. Uma ruptura epistemológica no sentido de reconhecer que o nosso modelo de pensamento positivista e cartesiano, nós não conseguimos resolver os problemas principais da humanidade. Precisamos ter a humildade de refletir junto com os nossos alunos e, sobretudo, incorporar o conceito freiriano de autonomia para pensar um mundo novo. É preciso, se nós não reconhecermos isso
nós poderemos estar engessando o futuro da nossa sociedade, o futuro dos nossos filhos, o futuro das próximas gerações. Ou seja, é preciso repensar o pensamento. É preciso refazer o pensamento. E aí, isso precisa ser feito com todos nós. Com nós que somos professores e, eventualmente, assumimos a função de gestores, com os professores, com os alunos, com os gestores aqui representados, né? No caso dos estudantes da licenciatura, imagine que esse espaço é um espaço do futuro mundo do trabalho de vocês, um espaço de formação. Da nossa parte, da universidade, nós precisamos também romper várias barreiras. Uma delas, que me incomoda profundamente, é romper uma pseudo-dicotomia entre ensino e pesquisa. Não existe uma dicotomia entre ensino e pesquisa. A pesquisa e o ensino, com a extensão, que são os pilares da formação do ensino superior, eles são, na verdade, parte de um mesmo construto, que é a formação acadêmica. E nós temos trabalhado nessa perspectiva de construir uma formação acadêmica. E é isso que nós temos proposto nesse período do que nós temos chamado do nosso pró-reitorado, de forma determinada, com as nossas limitações, é verdade, com as nossas impossibilidades, mas nós temos sido intransigentes em pensar uma formação acadêmica. Porque essas dicotomias, ou pseudo-dicotomia entre professores e pesquisadores, entre ensino e pesquisa, pesquisadores, extensionistas e professores, isso não serve à boa formação acadêmica. Isso não serve aos nossos interesses. Isso serve à perpetuação de uma universidade elitista que se distancia dos anseios da sociedade, do seu povo, dos principais problemas que precisamos enfrentar. Nós precisamos nos desprender disso para avançar no novo modelo. E o que é que nós estamos propondo para vocês, alunos da Universidade Federal de Pernambuco? Nós estamos propondo um modelo que nós temos pensado e tentado desenvolver, que chamamos o modelo de formação baseado nos 3 Is. O I da interdisciplinaridade como eixo de inovação. O I da internacionalização. E o I da integração com o mundo do trabalho. É importante discutir cada um desses aspectos. O que é que nós estamos fazendo e por que nós estamos tentando investir em interdisciplinaridade? Nós temos apostado na formação docente dos nossos professores para que eles possam adquirir novas práticas. É possível repensar a prática docente. Ainda quando vinha chegando, perguntava ao nosso querido William sobre o desafio do ensino da matemática, que é um desafio mundial. É um desafio internacional. Eu mesmo tenho me interessado pessoalmente sobre esse tema e acho que nós precisamos apoiar iniciativas que possam buscar ou repensar na questão da matemática, mas na questão de todas as outras áreas. É preciso criar ambientes multimeios. Nosso grupo de TI, liderado pelo Davi, está com uma série de incumbências que nós colocamos e, naturalmente, desembolsando parte do nosso orçamento da universidade para tornar o ambiente que vocês trabalham do ponto de vista de EAD mais dinâmico.
Para os cursos presenciais, nós estamos instalando as salas dinâmicas. É preciso repensar esse conceito de sala de aula. Nós temos feito uma forte gestão de informação. E aí eu gostaria de discutir o que é que isso significa para você de AD. A partir da turma de vocês e para as outras que já estão no sistema, nós vamos estar fazendo um acompanhamento de perto dos desempenhos, de como se dá a interação dos cursos. Nós não vamos abrir mão disso, porque nós estamos fazendo um investimento e vamos fazer um investimento grande na área da educação à distância. Então, essa distância entre nós tenderá a se aproximar, a diminuir, porque nós estamos chegando a vocês, mesmo antes que vocês puderem se encontrar conosco. Nós trabalhamos intensamente com a curricularização da extensão. E eu quero ver muito em breve, no menor período possível, a primeira mostra de trabalho de extensão feito por alunos de AD nos seus diferentes ambientes de trabalho. Pedi à Pró-Reitoria de Extensão que fosse alocado um percentual dos projetos de extensão dos próximos editais de 2018 para professores e alunos de AD, para que eles concorram aos projetos e às bolsas de extensão, similarmente como os alunos do curso presencial. Trabalhamos incansavelmente e espero que em 2018 nós possamos oferecer os primeiros bacharelados interdisciplinares da Universidade Federal no campus acadêmico do Agreste. Serão os bacharelados interdisciplinares em ciência e tecnologia. Outros 2 deverão ser aprovados em 2019 no campus Recife e outro no campus Vitória. Mas é importante, sobretudo, trabalharmos, como eu falei, na integração com o mundo do trabalho. É um autor da área da educação que os licenciados terão acesso, que nos inspira ao refletir que é no mundo do trabalho que os estudantes conseguem refletir sobre o direito deles mesmos como trabalhadores, porque eles vivenciam a função que eles exercerão no futuro, eles exercerão a função e reconhecerão o direito dos seus outros colegas de trabalho, mas, sobretudo, o direito das pessoas a quem eles servem, sejam alunos, no caso aqui dos licenciados, sejam dos seus clientes, no caso dos contadores, seja da sociedade, naqueles que ingressarão pela contabilidade e controladoria pública. Nesse sentido, nós fizemos uma nova regulação de estágio para o UFPE e lançamos essa semana a primeira fase do aplicativo de estágio, que vocês, ao se inscreverem no portal de estudante, terão acesso, onde as vagas de estágio serão oferecidas diretamente para o e-mail dos alunos e todo o sistema será feito informatizado. Para isso, contamos já com um convênio de mais de 2.000 empresas que estão dispostas a ofertar vagas no nosso portal de estágio. Realizamos anualmente uma feira de estágio, no qual já quero convidar todos vocês, em especial aqueles de ciências contábeis, que é o UFPE no mercado, mas para os alunos da licenciatura, eu já gostaria de convidar para no próximo dia 11, nós estaremos com inscrições abertas para o primeiro seminário de integração das licenciaturas com o mundo do trabalho, numa parceria com o governo do estado de Pernambuco, que hoje é o maior empregador da área profissional e com quem nós queremos ter uma boa relação. Por último, apoiamos e realizamos a Expo UFPE, que atrai cerca de 12.500 estudantes de todas as partes do estado, e
eu quero que em 2018 nós tenhamos um stand entre as nossas encomendas, um stand dedicado aos cursos de EAD da universidade e que os estudantes que fazem os nossos cursos possam assumir e apresentar suas opiniões, suas experiências para os outros estudantes que visitam a Expo UFPE. Nós também temos trabalhado no eixo da internacionalização. Eu gostaria de colocar para vocês que vocês, como alunos da UFPE, vocês podem ter acesso ao núcleo de línguas do Idiomas Sem Fronteira. Essa internacionalização que nós defendemos não significa uma internacionalização colonizadora com foco na relação de dominação entre os países do Sul e os países do Norte. Ao contrário, os países do Norte em relação aos países do Sul. Mas uma internacionalização solidária que atinge tanto os nossos países e irmãos da América Latina, como os países de língua do mundo lusofônico, da África e Portugal. Portanto, sejam bem-vindos, se inscrevam no núcleo, porque não há como a gente pensar o mundo global sem as línguas. Nesse sentido, como diria a doutora Fanta, que é uma grande líder dessa área, presidente da Associação Americana de Internacionalização, as línguas são o elefante dentro da sala. Nós precisamos resolver essa questão. Temos ainda, e vocês podem participar dos nossos institutos, o Instituto África, o Instituto da América Latina e do Caribe, o Instituto da Ásia, e inclusive o Instituto da Ásia está oferecendo agora cursos de mandarim. Então, esse é o eixo estruturador da internacionalização. Nós deveremos anunciar um robusto projeto de 2018 das disciplinas da Universidade Federal internacionalizadas, a partir da rede liderada pela New York State University, do qual nós passamos a fazer parte no ano passado, em parceria com a Reiki University da Holanda e com a Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo. E eu gostaria muito que na segunda etapa do projeto nós pudéssemos ter disciplinas internacionalizadas na EAD. Essa é a soma do que nós temos feito, buscando a implementação de um modelo que nós estamos chamando de formação acadêmica. É isso que nos interessa. Isso sem falar que nós estamos buscando os modelos para que os alunos do curso de Geografia façam suas aulas de campo semelhante. Esse é um desafio para os polos que estão no interior, mas nós vamos buscar essa interlocução com as prefeituras, com as secretarias, e em 18.1 nós queremos que o curso de Geografia faça suas primeiras aulas de campo, à semelhança do que é feito no curso presencial. Nós já temos monitorias alocadas para os estudantes da EAD e, ainda ontem, conversava com a Pró-Reitora de Assuntos Estudantis para que a gente refletisse em como deve se dar a interação da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, de Assuntos Estudantis, de modo a garantir a assistência estudantil aos estudantes da EAD. Ainda na inovação, nós começamos o diálogo, e eu gostaria que até 2019 isso tivesse concluído, que é a biblioteca virtual dos alunos do EAD.
que nós possamos ter todo o acervo bibliográfico, essa é a meta, que até o final de 2019, todo o acervo bibliográfico a ser usado nos cursos, em termos de livros, estejam em e-books numa biblioteca virtual. Talvez seja muito trabalho. Talvez nós pudéssemos até nos acomodar e não buscar esse trabalho. Assumir esse trabalho dentro do escopo da Procad, que lida com cerca de 30 mil estudantes, 2.600 professores, em 107 cursos, dos quais 5 são EAD, e uma é uma licenciatura intercultural indígena, que nós temos turmas nas aldeias e usa o calendário lunar. Talvez nós não precisássemos ter esse trabalho. Por que decidimos tê-lo? Decidimos tê-lo, primeiro, porque nós acreditamos, defendemos a universidade pública. Eu fui ex-aluno desta universidade, eu me formei nesta universidade, eu fiz tudo o que um estudante poderia fazer enquanto estudante. Fui representante de turma, DTA, do DCE, votei o professor, coordenador, diretor, pró-reitor. E eu acredito na universidade pública como patrimônio da sociedade brasileira. Mais do que nunca, nós precisamos estar juntos e defender, mesmo com uma carga de trabalho adicional, mesmo com novos desafios pela frente. Alguns que a gente nem sabe como a gente vai fazer. Mas a gente precisa estar, primeiro, coesos, a gente precisa ter clareza e a gente precisa ser, sobretudo, precisa ter a vontade política e o desejo da construção de uma sociedade justa, que reconheça as diferenças, sejam elas religiosas, sejam elas étnico-raciais, sejam elas de gênero, sejam elas de profissão, de fé. Nós não podemos admitir uma sociedade que não respeite essas diferenças. Porque é o respeito a essas diferenças que faz com que aquele encontro que eu me referia com o outro seja possível. Que o diálogo seja possível. Se eu não reconheço essas diferenças, eu não possibilito o meu encontro com o outro. O meu encontro com os meus colegas professores, aqueles que estão na função de coordenador, meus alunos, os meus alunos que possam estar me escutando agora em Trindade, em Tabira, em Carpina, em Palmares. Então, esse é o nosso desafio. É o desafio de continuar acreditando e militando por uma sociedade mais justa. E aí, vocês são os parceiros preferenciais para que isso dê certo. Porque nada, absolutamente nada, disso funcionará se vocês não abraçarem essa bandeira, se vocês não colocarem na agenda de vocês a importância, a distinção que é fazer parte de uma universidade pública. E fazer parte de uma universidade pública do estirpe que é a Universidade Federal de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de deixar aqui com vocês o meu abraço. Nós estamos criando canais de comunicação. Nós queremos estar perto de vocês e contamos que vocês assumam essa missão com toda a responsabilidade que vocês já tiveram até aqui na busca de uma qualificação. A universidade precisará se preparar, se ainda não estiver, para lidar com essas demandas, porque vocês são a razão da existência dessa universidade. Então, avante juntos para a construção de uma sociedade justa, equânime e que respeite, sobretudo, o direito do outro. Muito obrigado.
Obrigada, professor Paulo, né, por essa bela fala que nos faz uma síntese, né, bem coesa e bem ampla, se é que existe uma síntese ampla, né, do que é a Universidade Federal de Pernambuco. Nesse momento, nós vamos passar para a segunda fase desse nosso encontro, quando a professora Dilma assume o comando para coordenar a fala dos coordenadores de curso. Um abraço. Nós estamos lá na universidade. Alô. Agora vamos dar, depois já fala do nosso reitor, tem que renovar o fôlego, não é? Eu, pelo menos, estou me sentindo com 10 anos que tenho de EAD, e permitam dizer, olhando para os colegas mais antigos que estão ali, meus pares de letras, várias letras, quando eu dei início à implantação do curso de letras português, a impressão que eu tinha eram duas. Quando eu chegava em Brasília, é que o Ministério da Educação colocou um avião no ar, em construção, e nós, os coordenadores de curso, éramos os loucos que aceitamos embarcar num voo em construção. E quando chegávamos de volta à universidade, e tendo que ter a relação com os polos, a impressão era de que nós estávamos abrindo um caminho dentro de uma mata com uma tesourinha de poda. Vocês sabem o que é tesoura de poda, né? Hoje acho que nem se usa mais, só se usa mecânica, mas era uma tesoura de cortar galho. Então, ver hoje, e todos os coordenadores aqui presentes sabem disso, ver hoje o nosso pró-reitor vindo num sábado fazer uma fala da ordem que ele fez aqui, é um sinal de novos tempos. Nesse sentido, a minha fala de hoje, me ajuda, Davi, por favor. Eu queria, de volta, chamar os meus pares de perto. Então, o coordenador de TI é o primeiro, porque ele é meus braços e minhas pernas. Vocês imaginam, não é? Eu sou das letras e não tenho nenhum pudor e vocês devem sentir assim também, de pedir ajuda à TI toda vez que for preciso. Socorro! Quero pedir novamente a presença do coordenador de tutoria, que é uma figura imprescindível na relação com vocês e no diálogo com os polos, o professor Fábio de Souza. Esse é um elemento diferencial específico da modalidade. No curso presencial, a gente não tem coordenador de tutoria, não tem tutores. Então, professor Fábio, queria chamar novamente agora os coordenadores de curso, a coordenadora de português, a professora Tada Pedrosa, o coordenador de espanhol, o professor Juan Pablo Martins, a coordenadora de contábeis, Cacilda Andrade, o coordenador de matemática, o William, e o coordenador de geografia, aquele Rodrigo, aqui, por favor. O que nós precisamos fazer agora é um encontro de trabalho rapidinho, curto, nessa manhã, mas eu entendo que ele seja importante. Deixa eu ver se esse vídeo. Veja, nesse momento agora nós passamos a um encontro de trabalho, certo? Então, como coordenadora da DDE, eu quero uma fala rapidinha para apresentar, na verdade, um desafio ou uma reflexão, colocar para vocês uma reflexão
e como primeiro movimento de estreitamento da comunicação de vocês com os gestores, com os coordenadores. Estou há um mês, completou um mês que eu estou à frente da coordenação geral de EAD, mas tive a possibilidade de já em julho estar nessa função, nas férias da professora Eleca, e a primeira coisa que me chamou a atenção, e eu tenho a minha fala já como gestora, a primeira coisa que me chamou a atenção é que até que ponto vocês, alunos, quando escolheram a modalidade, estavam preparados, enquanto atitude de aprendizagem, para essa nova cultura. Estudar à distância, ou fazer um curso à distância, é diferente de fazer um curso presencial. Vocês podem pensar, ela está dizendo óbvio, mas esse óbvio, quando passa a ser vivenciado, ele ganha uma nova dimensão. Então, quando a gente diz que estamos diante de uma nova cultura, não é apenas por causa dos artefatos, porque precisa que a comunicação se dê à distância. E aí, nesse momento, eu vou me dirigir diretamente a cada um dos polos. Estamos distantes um do outro, mas neste exato momento, nós estamos sincronamente nos comunicando. Então, a ferramenta desfaz aquilo, essa ferramenta de comunicação à distância, desfaz aquilo que é, muitas vezes, o argumento do aluno para dizer que não fez, que não conseguiu fazer, que não deu certo. É o estar distante. Com a tecnologia de comunicação e todos os canais, a telemática, todos os canais, o telefone, o e-mail, mas a plataforma, o ambiente muda, como está acontecendo agora. A comunicação, ela se torna semelhante. Porque para que a comunicação aconteça, é preciso que os sujeitos estejam colaborativamente decididos a interagir. Então, a ação, a interação é entre os sujeitos. Então, nessa nova cultura de educação à distância, é uma nova cultura para cada um de vocês que está aqui presente, para cada um de vocês que está nos polos nos ouvindo. Você precisa redimensionar a sua expectativa do que como era e do que é aprender à distância e a realidade. E aí eu escolhi uma imagem, eu gosto muito de imagens. Não tem aquela fala que diz, um gesto fala mais que 1000 palavras. Eu entendo que imagens, gestos falam bem mais completo. Para mim, essa é a imagem que representa o que a sociedade, o senso comum tem como educação à distância. É algo desqualificado ou diferente. Então, tem um sujeito que vira para isso. É o seu ódio? Cresceu, né? Aí o sujeito responde, alimento todos os dias com preconceito e ignorância. Então, essa imagem vai nos servir para pensar o seguinte. Há um senso comum sobre educação à distância que diz que ela é inferior, que não tem qualidade, que é aprender mais fácil. Não há esse sentido no senso comum? Sim. Em que medida essa ideia que é do senso comum não está alimentando em nós as nossas atitudes para o aprender negativas? E sem que percebamos, a gente começa a ter um ódio porque não foi atendido, um ódio porque, quando eu digo ódio aqui, não estou no âmbito do emocional, eu estou no âmbito da atitude para aprender, da atitude de nós docentes para ensinar. No meu caso, que não, eu, pela minha própria idade e pela minha cultura de ensino, lidar com a tecnologia, todas essas tecnologias, é novidade. Não adianta eu ficar aborrecida porque não consegui fazer um upload de um texto. Eu tenho que fazer o quê? Trabalhar colaborativamente, cooperativamente. É assim que a gente precisa se entender. E nesse sentido, o polo é fundamental. Porque é para lá onde vocês devem correr, no caso daqui, é para aqui onde vocês devem vir. Para quê? Para terem ajuda. O nome do polo é polo de apoio. Apoio de que natureza? Presencial. Então, se não consegue, procure o polo. Mas o tempo inteiro, procure o polo para que ele resolva o problema com você. Então, nesse sentido, a ideia de atitude, ao longo desses 10 anos envolvida com EAD, e à frente de coordenação algumas vezes, de graduação, como a professora Otávia foi na minha gestão, minha vice, agora ela é a coordenadora,
eu percebi, isso é muito claro, todos os coordenadores não vão me deixar exagerar na minha avaliação, algumas atitudes muito visíveis dos aprendizes. Observe que eu coloquei aí no formato de uma pirâmide. E o maior problema da universidade pública, é a evasão. E a evasão que se dá em consequência à retenção. Ou seja, o aluno repete disciplina, perde disciplina, matricula e não cursa. Isso acontece. Opta por perder uma disciplina, privilegiando uma outra que achou a mais difícil. E o que acontece? Nesse movimento, nós percebemos que o sentimento do aluno, a atitude é de aversão e de insatisfação com o curso, com o docente, com a disciplina, com aquele assunto. Aí eu vou destacar assim, só tem um momento, a partir de um determinado momento na vida acadêmica, que a gente pode escolher integralmente o que quer estudar. É depois que a gente faz o doutorado. Então, vocês ainda têm uma estrada para caminhar, porque quando a gente está fazendo o terceiro grau, os professores oferecem conteúdos. No quarto grau, mestrado, os professores oferecem os conteúdos. No quinto grau, doutorado, os professores oferecem os conteúdos. Depois do quinto grau, aí a gente escolhe integralmente o que quer estudar. Então, o maior problema em EAD também é essa atitude de aversão e de insatisfação, sem uma tentativa de compreensão do que está fazendo com que eu esteja desenvolvendo, deixando crescer essa atitude. Isso vai levar à evasão. No momento de retenção, todos os coordenadores aqui já estão imbuídos da tarefa de fazer um levantamento de demanda retida, ou seja, qual a disciplina que perdi, que foram perdidas, quais as que a gente precisa ofertar, porque o aluno tem que formar. Ainda mais agora, que a gente está no movimento de tentativa mesmo de evitar isso. O segundo patamar, veja que é uma pirâmide, após esse grupo, essa atitude de aprendizagem da aversão ou insatisfação, que toma conta e não faz o aluno inverter a chave, virar a chave e resolver não dar espaço para essa aversão ou insatisfação, é o envolvimento. É importante que o envolvimento aconteça, ele é fundamental para a aprendizagem acontecer, mas ele não pode ser sem compromisso. E há infelizmente, uma atitude de alunos, na aprendizagem, o aluno que diz assim, eu estou envolvido, mas você é quem tem que me ensinar. Você está me dando a nota ruim. Eu digo assim, então não dou nota para aluno, nós não damos nota para aluno. O aluno é quem, ao mostrar tal competência ou não mostrar, tem um resultado de sua avaliação. Então, responsabilizar o professor, antes de fazer uma auto-reflexão, pelo insucesso, quando você está tentando fazer, é o que eu chamo de envolvimento sem compromisso. Porque o compromisso com a aprendizagem é de cada um de vocês. O nosso é com a qualidade da oferta do ensino. E o de vocês é de se comprometer para a aprendizagem que é sua. No terceiro nível, nós temos, por causa da modalidade, eu diria, isso ainda mais fortemente, o aluno que tem sucesso, que consegue, ou a quantidade de esforço acadêmico que o aluno dedica, se opõe a também, na mesma proporção, a dificuldade que ele vai sentindo para dar conta, para manter o ritmo, para cumprir tudo. Então, você começa a ter que lidar com essa oposição. O tamanho do esforço acadêmico do discente parece ser insuficiente diante das dificuldades que ele precisa superar. Para isso, nós, cada uma das coordenações, e especificamente essa gestão dentro da DBS, junto com o entendimento do coordenador de tutoria, por que de tutoria? Porque é o Fábio que vai estar na relação com os tutores para gerar os mecanismos de apoio pedagógico e não só administrativo. Então, essa é uma proposta nossa da coordenação, que é que a tutoria não seja só apoio administrativo, que a biblioteca não seja só um espaço para a alocação dos livros e que não tenha trabalho pedagógico de apoio
promovido nos espaços de polo. E, por último, aqueles que conseguem vencer e se formar e chegar ao fim do curso. E eu diria que, enquanto atitude, repito, atitude de aprendizagem, é aquele que está com seriedade e compromisso, porque não se desconecta, não perde o foco de que a experiência exitosa, o êxito na aprendizagem, tem um percentual muito maior de determinação, de força de vontade e de meta. Onde eu quero estar daqui a 2 anos? Onde vocês querem estar daqui a 4 anos? Então, nesse sentido, eu queria apenas pedir a todos os estudantes, porque nós, como gestores, nós estamos todos comprometidos com esta nova condição, que vocês repensem e que vocês administrem internamente isto que está sendo, na verdade, fruto do impacto da relação nova na cultura de aprender por via distância. Aí, olha essa imagenzinha. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Isso aí é toda vez que tem atividade para entregar. Estão vendo? Vocês sabem que tem um prazo para entregar a atividade. A areia, a ampulheta está lá, virada. A professora, o programa, quando dá a atividade, dá um prazo. E é como se você tivesse virado a ampulheta. A areia começou a cair. A areia não vai parar de cair. O deadline, eu adoro a palavra em inglês, porque deadline, a linha da moto, morreu, acabou. Aí vocês ligam para o coordenador, vocês mandam e-mail do tamanho de um texto, de uma monografia de defesa de curso, para dizer que não sei quem adoeceu, que teve problema, mas a areia caiu. Você já sabia no plano de curso que tem tempo. Como a gente vai lidar com esse sentimento que você tem? Aí a aluna diz assim, não, o problema é que todos os professores só pensam em si mesmos. Já ouviram? Todos os professores só pensam em si mesmos e resolvem passar todas as atividades no mesmo dia. Mas eles não fizeram um plano de curso lá atrás? Vocês não já sabiam? Quem é que tem que olhar? Olha o que está atrás dessa desesperada aí. Um calendário. Quem é que tem que fazer o planejamento de estudo? São vocês. Aí, lógico, que para a penúltima imagem, prometo que eu tenho que passar a fala para os meus colegas, administrar esse ritmo na aprendizagem à distância, rompendo com a cultura de que a atividade, o controle quem tem que dar é externo, mas o controle de estudo é seu. Eu não sei em quanto tempo você lê. O professor não sabe em quanto tempo você lê. E todos nós aqui somos professores. E todos nós aqui também somos estudantes. Porque nós também continuamos, não paramos nunca de estudar. Cada um sabe a sua vida pessoal, se tem trabalho, se não tem, se tem que se locomover. Mas quem tem que fazer esse planejamento do seu calendário semana são vocês. A areia vai cair, viu? Os meus alunos de mestrado, essa imagem me foi enviada pelos meus alunos agora da turma do mestrado profissional em letras, que vai ter qualificação de projeto. E eu fico agora em breve. E aí eu digo assim, minha gente, no primeiro dia de aula, ou seja, vocês que estão no primeiro período, a ampulheta, entenda agora a ampulheta como curso, virou no primeiro dia. A areia não tem como parar essa areia. Isso não é um problema. Você não tem que focar na ampulheta. Você tem que focar em você, onde você quer estar daqui a 4 anos. Quem entrou no curso agora, então quem está em Trindade, Palmares, Petrolina, Carpina, Santa Cruz do Capibaribe, em qualquer lugar, estudar é uma relação do aprendiz com os objetos de aprendizagem. Depende de quem. A outra imagem. Aí você perde cadeira. Aí eu escolhi essa imagem. Ele diz assim, lembra quando você era pequeno e cai na cama elástica e as outras crianças continuavam pulando e você não conseguia se levantar? Vocês lembram disso? Já passaram por essa experiência? É o que acontece quando o aluno fica deslocado. Quando você fica deslocado, essa palavra é exatamente para dizer o quê? Grade curricular, periodização, primeiro período, segundo período. Quem tem direito, privilégio, garantia da vaga na disciplina, quando
está blocado, é um aluno blocado. Quando você perde o seu período de entrada, então vocês agora são o primeiro período, vocês têm que não perder os que são o primeiro período. Vocês têm que não perder nenhuma disciplina. Porque se perder, ó a cama elástica. E não é Otávia, não é William, não é Cacilda, não é Rodrigo, não é Juan Pablo que pode fazer nada. Chega a demanda para a gente, coordenador, e chega do coordenador para nós. Por favor, eu quero que cancele o pré-requisito. Sabe, é como se tivesse pedido assim, eu quero que o sol agora nasça somente depois que eu entregar minha atividade. Porque quando der 11h59, a atividade fecha. Então, manda o coordenador segurar aí o sol, o dia não vai amanhecer, para eu poder terminar a atividade. É igual. Então, o coordenador de curso manda para o coordenador geral, olha, não é possível eliminar o pré-requisito para que este aluno não seja desblocado. É possível que a gente, sim, faça um estudo diagnóstico, chegue aos caminhos, produza uma resolução, que isso passe a ser possível. Enquanto não, a regra que está valendo é a regra do jogo. Então, ser desblocado é igual a essa sensação. Você não vai conseguir se levantar. E aí, o coordenador tem a maior boa vontade do mundo. Recentemente, eu tive essa experiência na relação com o português. Ele quer oferecer disciplina. Ele quer ajudar os alunos a ficarem em pé na cama elástica. Mas o sistema me proíbe de autorizar. Então, ficamos aqui, nós, na gestão da UFPE, como vilões, com caras de mal. Eu digo que eu escolhi uma imagem melhor. Olha aí, Chapolin, faculdade é isso. Então, o que a gente precisa melhorar, e essa é a minha última fala, o que a gente precisa melhorar, sim, é a comunicação com os coordenadores, no ambiente Moodle, via telefone, as coordenações que ainda estão sem a Secretaria Completa de Recursos Humanos, a gente está providenciando para que isso aconteça. Vocês não devem me procurar logo, olha o que eu estou dizendo, porque procurar a coordenação geral, os alunos não vivem procurando o coordenador geral de curso. O coordenador geral de graduação à distância é para ajudar os coordenadores de curso a resolver os problemas do curso e esse coordenador de curso na relação com os docentes direta e com os discentes. Então, você tem que ligar, você tem que usar a secretaria virtual do seu curso, você tem que interagir com o seu coordenador de curso no ambiente Moodle, lembrando que a areia está caindo. Então, não deixe para fazer as suas demandas para os coordenadores quando a areia terminou. Porque já não tem mais jeito. Se a gente arranjar o jeito, tem. Mas se a gente arranjar o jeito, a gente vai precisar ver quais os mecanismos que a gente tem que possibilita refazer. Então, a comunicação, que peço a todos que vocês confiem, esses coordenadores são todos competentes. O que a gente precisa nesse momento novo, de capítulo novo, é que as regras dos macroprocessos sejam de fato realinhados. Então, precisamos todos, não é, de colaboração e cooperação. Com relação à matrícula, esta coordenação, já estou entendendo que eu preciso fazer um movimento de instrução para o ato da matrícula. Porque vocês não estão sabendo, os coordenadores aqui ficam com um problema maior, quais as disciplinas que vocês não se perderam, foram desblocados, porque não caíram na cama elástica, né? Lembra-se da cama elástica? Se está lá sentadinho tentando levantar, qual a disciplina que naquela você não privilegiar no momento da matrícula, aí é que vai ser mais neguinho pulando na cama elástica, você não vai conseguir levantar mesmo. E com isso você pode chegar ao ponto da recusa de matrícula, que é quando tem as regras que dizem que a gente vai instruir vocês para isso não acontecer. Tem um limite de repetência. E, por fim, é um assunto novo. Veja, nesse movimento de macroprocessos que a gente está construindo, as eleições de coordenadores e a representatividade de alunos, elas precisam acontecer igualmente como no presencial. Então, eu vou pedir a todos, aos alunos do Polo Recife, de todos os cursos, aos alunos de cada polo,
que façam uma eleição de um aluno representante do curso. A gente vai dialogar, os coordenadores também, a gente vai fazer um diálogo, mas eu já posso antecipar que o aluno representante do curso deve ser aquele que naturalmente vai ter mais disponibilidade para ir ao polo, para fazer conexão nas webconferências, quando as reuniões de colegiado forem acontecer, porque os alunos representantes do curso tomam assento na reunião colegiada. Reunião esta que é onde nós tomamos decisões que vocês acham que são contra vocês, mas não são. São a favor de vocês. Em seguida, esses alunos representantes também tomam assento nas reuniões de pleno do departamento. Então, como os alunos do presencial. Então, é preciso que cada polo faça a eleição do seu aluno representante. Então, nós precisamos que isso aconteça. Eu gostaria que acontecesse o mais brevemente possível. Vamos fazer comunicados sobre isso. Nós, os coordenadores de cursos, vamos reiterar essa informação, mas isso é necessário. Assim como os coordenadores, alguns aqui estão em fim de mandato, outros estão para assumir um novo mandato. Então, a gente quer que, a uma decisão interna da DDE, a gente quer que os coordenadores que vão estar conosco, fazendo parte de todo o processo, 2018, 2019, como é a meta aqui que o professor Paulo Gori nos deu, que eles estejam já dentro desse novo formato, que não é novo, porque é assim que se dá no presencial. Então, de resto, a minha fala, eu vou deixar, é apenas agradecer a presença de vocês, a minha equipe maravilhosa, e aí eu vou dizer, olha, não só o coordenador de TI, mas os que ficam do lado de trás, de fora, das câmeras. Tanto que aqui hoje a gente está contando com a presença de... Depois eu vou mostrar para quem está longe. Raíra e Gabriel. O Gabriel vocês vão poder ver, porque ele já é a professora. Raíra, ela está na latinha. Quem está nos polos não está vendo, mas eu vou virar a câmera já já. E aí eu vou passar agora a fala, primeiro ao meu colega, ele é coordenador de polo, e na sequência ao coordenador de TI e aos coordenadores de curso. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e também de estar escrevendo algumas linhas dessa história, né, que já foi citada aqui. E também estou há um mês nessa incumbência de coordenar com os tutores, que é uma função importante, né, porque o que a gente observou aqui, com várias falas, é de que a gente está em uma sociedade, em um mundo que vem mudando, e uma coisa que é certa é que essa mudança da sociedade, ela está intrinsecamente relacionada à tecnologia. A sociedade, ela vem mudando porque, em um momento, a roda foi construída, em outro momento, a caneta para escrever, o papel. Aí a gente já pula para a máquina de escrever, rádio, telefone, computador. E todos esses recursos têm feito com que as nossas vidas mudassem. E é a partir dessa mudança que vocês estão aqui hoje. Vocês que têm a oportunidade de cursar ter um curso no nível superior por causa dessas ferramentas. Mas é importante que a gente diga que elas são apenas ferramentas. Para que elas realmente consigam funcionar, é preciso o ser humano. É preciso que vocês façam com que essas ferramentas funcionem e que a gente também, e eu, como representante da fala dos tutores, falo da importância desse tutor como um ser humano neste processo, que vai fornecer o apoio pedagógico e o acompanhamento de vocês, estudantes, e ajudar vocês, estudantes, a observar como é que está aquela ampulheta ali. Então, ele, sob a orientação das coordenações de cada curso e das diretrizes pedagógicas de cada professor nas disciplinas, vai ser um auxiliar pedagógico na construção do conhecimento de vocês.
E cada pessoa aqui vai ser o responsável por isso. E a intenção é que, além dessas novas ferramentas, a gente tenha também a utilização de estratégias e metodologias de aprendizagem modernas, inovadoras e ativas, que são aquelas capazes que vão fazer com que vocês construam o conhecimento de vocês, que vocês cheguem em um patamar superior sempre. E, como coordenador de tutoria, fazendo parte desse processo, estarei mais próximo dos tutores que, consequentemente, estarão mais próximos de vocês. E estarei sempre aberto à comunicação para fornecer essa possibilidade de tutela, né, que o tutor é aquele que tem a tutela, que acompanha e que está ali de perto. E espero que esse processo ele seja muito positivo para todos a partir de agora. Atualmente, a gente está numa fase, junto de cada coordenação, para a seleção de novos tutores, para compor essa aprendizagem de vocês e ajudar vocês da melhor forma possível. E, como representante dos tutores, dou, então, as boas-vindas a vocês a esse semestre que tudo ocorra da melhor forma possível, que é a nossa intenção, fazer com que tudo dê muito certo. Muito obrigado. Para termos um critério de falas, vamos começar do curso mais velho para o mais novo, tá? Então, o curso mais antigo, português, depois a gente faz espanhol, matemática, contábeis e, por fim, geografia. Professora Otávia Pedrosa. Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no sábado de sol, como disse o professor Paulo Góes. Obrigada a Vilma por proporcionar esse encontro, ainda que o curso já tenha dado um momento, acho que é uma oportunidade que vocês conheçam os coordenadores, com o funcionamento do curso, e eu acho que isso pode dar uma nova energia para vocês. Eu comecei a coordenar o curso de EAD Português em novembro, com a saída de Dilma Luciano para a PROACAD. Fui vice-coordenadora com ela desde 2014. Tive a oportunidade de presenciar a sua luta, o seu empenho para que o MEC, quando veio validar o curso, e ela, com toda a sua dedicação ao curso, conseguiu, não só ela, mas o curso em si, foi avaliado com nota 4, onde a avaliação é de 1 a 5, nós fomos avaliados com nota 4. Então, temos um corpo docente de qualidade, um curso estruturado, com um funcionamento já em andamento, e que professores que se dedicam a esse curso. Esse semestre vamos começar com uma tutoria um pouco mais tarde, por conta dos processos legais, mas essa tutoria vai chegar, não se preocupe. Outra coisa que eu queria começar a falar com vocês era, justamente agora eu vou acompanhar a apresentação, não me perder na minha fala, certo? Aqui são os nossos polos, sendo transmitidos por esses polos, né? Nós temos 9 polos, 10 polos. Nós temos aqui 10 polos, 3 polos novos, são Águas Belas, Salgueiro e Petrolina. Então, sejam bem-vindos os novos estudantes desse nível e os antigos também, estudantes. Temos um total de 358 alunos matriculados. Nosso perfil tem uma carga horária de 2.895 horas. A carga horária obrigatória é de 2.475 horas, tendo os componentes eletivos de perfil 210 horas. Fiquem atentos às eletivas livres, que são aquelas
conferências que vocês têm que participar, certo? Não deixem de observar lá na secretaria virtual. Eu disponibilizei um vídeo no qual eu explico essas coisas bem direitinho para vocês. Então, acessem a secretaria virtual do curso. Tem sempre informação lá para vocês. Essas componentes de eletiva livre são 210 horas que vocês têm que apresentar no final para integralizar o curso. Então, Otávio, o que significa isso? Significa cursos que vocês façam extra-universidade, certo? Vocês participem de conferências, de congressos, enfim. Comecem de agora, tá certo? Aqui vocês têm a secretaria virtual. Nela vocês podem encontrar o fluxo curricular, os componentes curriculares, né, com suas emendas e tudo. Nosso curso é uma modalidade à distância. Nós vamos ter encontros presenciais. Esse mês a gente já tem mais ou menos uma estimativa desses encontros e eu vou divulgar em breve para vocês quando vai ser e onde vai ser. A nossa prova é presencial, vocês têm que vir ao polo fazer a prova. Então, as atividades que vocês fazem durante os cursos tem 40% da nota, certo? Mais a nota da prova, vale 60%. Então, não deixem de fazer as atividades. Essas atividades são importantes para que vocês obtenham sucesso na disciplina. Certo? Aqui está a composição da nota. Nós temos um material didático dentro da nossa biblioteca virtual, vocês têm acesso a eles. Agora, eu acho que vocês conseguiram já pegar os livros impressos, já receberam. Quem não pegou ainda o livro impresso em português, aluno de português, tá, gente? Podem ir falar com a Manuelina e ela entregará o livro a vocês. Nessa biblioteca virtual também dispomos de videoaulas com os professores de vocês, que vocês podem acessar para complementar o estudo de vocês. Esse semestre é interessante que Paulo Góes tenha vindo enquanto pró-reitor, porque eu estou tendo agora no nosso curso EAD de português, vai ser avaliado pelo ENAD. E a PROACAD tem feito várias ações no sentido de trazer para si quais são o que é que nós poderíamos melhorar no curso. Então, eu sou testemunha, enquanto coordenadora, que a PROACAD realmente está investindo nessa melhoria, uma vez que nós, coordenadores, estamos sendo demandados, não só os coordenadores, como o colegiado de curso e NDE, que é o núcleo docente estruturante. São professores que se juntam para refletir sobre o curso. E o fato de o curso da gente estar sendo avaliado pelo ENAD fez com que eu colocasse nosso corpo docente, que é responsável pelo curso, ou seja, os representantes do colegiado, refletissem mais sobre ele. E a gente fez um parecer, levou para a PROACAD, certo? Esse parecer vai ser levado em consideração, ou seja, existe realmente esse movimento da universidade, e eu fico muito feliz de participar, de ver que isso está acontecendo. E fico feliz por vocês, porque acompanhando Dilma na época da avaliação do MEC, a gente foi ao encontro do reitor, Anísio, e ele gosta de fazer metáforas, eu acho essa fala, quando ele faz isso, eu acho bem interessante, e uma metáfora que ele fez, eu acho que Dilma lembra, foi que o curso EAD seria o braço da universidade, se estenderia até as últimas cidades de Pernambuco, né? Que abraçaria Pernambuco realmente. Eu gosto muito dessa metáfora e isso me deixa muito feliz, porque a ação social, né? O objetivo social do nosso EAD
é enorme. Né? A nossa responsabilidade enquanto docente de EAD, enquanto coordenador, a Universidade Federal realmente está assumindo essa responsabilidade. E eu acho que isso é muito feliz para Pernambuco, para o Brasil e para vocês. Então, o Enado está aí, está também na Secretaria Virtual, quem quiser conhecer um pouco, porque com certeza, quando vocês terminarem o curso, com certeza, e eu vou ser um pouco errado um pouco na fala, porque com certeza, provavelmente, vocês serão avaliados pelo Enado. É obrigatório, sim, é obrigatório. Então, é bom que vocês já conheçam o que significa, e nessa atual conjuntura política e social, a gente precisa realmente se empenhar para que a universidade funcione. E como disse Dilma, é uma estrada, né, um caminho de ida e volta. Vocês, enquanto aluno, têm também essa responsabilidade, certo? Bom, a equipe, por enquanto, é essa. Eu estou de saída do curso por razões pessoais. Adoro o curso EAD, gostaria sim de continuar dele, mas no colegiado, no NDE, para poder ajudar. Mas realmente haverá eleição. Eu lembro a vocês que na plataforma já existe uma sala de DA para vocês se juntarem, poderem conversar lá. Ninguém tem acesso a essa sala, só vocês, estudantes. Então, assim, eu já disponibilizei nessa sala número do telefone, contato do DA presencial de português, para que vocês possam conversar com ele, entender como é que se faz, quais são os trâmites legais para tudo isso. Gostaria muito que vocês se juntassem, porque eu quero fazer uma eleição agora. Dilma já explicou para vocês que vocês têm um papel fundamental na eleição desse coordenador. Né? Então, está aí a dica. Vai ter eleição, eu espero que todos participem e queiram a melhoria do curso. Por enquanto, sou eu, coordenadora, sem vice, sozinha, né, na história toda. Mas, enfim, estou aqui para ajudar vocês no que eu puder. Breno também é o nosso técnico administrativo, é quem tem contato com vocês na plataforma, na secretaria. E Márcia Moura, né, que nossa querida Márcia, que é sempre disponível ao telefone. Quando vocês precisarem de algo, podem contar com a gente. Certo? Então é isso. Bem-vindos ao curso de Letras Português EAD. Espero que vocês sejam felizes conosco. E aqui tem umas fotos de formaturas, de pessoas que já formamos e que estão por aí em Pernambuco, multiplicando esse conhecimento. Obrigada a todos e até a próxima. Vou passar a palavra agora para o professor Juan Pablo, e ao final das falas dos coordenadores, vocês podem fazer perguntas, ok? Bom dia a todos e todas, tudo bem? Bom, tudo que foi falado pelos nossas colegas, eu acho que é importante e aplicável para a licenciatura em espanhol. Ser muito bem-vindos e vindas ao UFPE, que é uma instituição de prestígio não em vão. Isso aí é uma má notícia e uma boa notícia. Eu vou dizer primeiro a notícia má, ruim. Vocês vão ter que ralar muito. É uma instituição de prestígio. Nosso corpo de professores, eu acho que também nos outros cursos, é um corpo altamente qualificado, todos com doutorado, grande parte mais de 10 anos de experiência, e isso nós podemos estender ao corpo de tutores. O corpo de tutores, eu chamo professores tutores, 90% tem mestrado e está em doutorado, e grande parte tem uma experiência docente de pelo menos 5 anos. Então, por que eu falo que vão ter que ralar? Eu sei que tem outros cursos, enfim, que é mais fácil e não é o caso. Isso também, a parte boa é a seguinte: eu não conheço alunos nossos
Eu non estou falando formandos, alumnos nosos non entregados. A institución UFPE, que esa cor aí deses acentos, ten altísimo prestigio e non só en Pernambuco. Eu como profesor UFPE, cando vou en outros lugares, eu sinto esa respeito, admiración, etc., que obviamente por os colegas que nós temos, que van semeando iso. Eu tamén gostei de dar un adendo por que a inauguración do curso, talvez o proyector debe ter falado, non sei vou falar, por que a inauguración do curso neste momento. Eu tenho que les pedir disculpa, mas também les dizer unha coisa, que ten a ver con a fala de Dilma. Até agora, a EAD foi ou é un programa, sempre un programa educacional do goberno, ten data para terminar. Neste momento, e por iso o adiamento do inicio, está sendo institucionalizado. Iso aí, a pesar das incertezas que existen no mundo actual, nos dá moita máis seguranza na hora de encarar os desafíos da EAD, sabendo que estás realmente acollido dentro da universidade, que non é un brazo fora da universidade, un brazo que está ya dentro da universidade no nivel administrativo, no nivel económico, etc., organizacional. Então, só para falar sobre isso. Essa dificuldade da EAD tem algumas vantagens. Vocês não vão ter que, em uma cidade como Recife ou como o estado de Pernambuco, a mobilidade é um grande problema. Vocês não vão ter esse problema de mobilidade, não vão ter que assistir todo dia à aula. Agora, em compensação, vocês vão ter que ter algo difícil. Vocês vão ter que ter um alto grau de compromisso e de autodisciplina. E isso aí não é fácil. Então, meu pai estudou EAD, estudou economia e demorou muito tempo, terminou desistindo na parte final. Isso é assim, uma coisa que me toca muito de perto e eu gostaria que vocês persistissem. Algumas dicas, por exemplo, na hora da matrícula é importante vocês consultarem a coordenação, professores, tutores, consultar, no se matricular en disciplinas, en exceso de número de disciplinas. Otra dica importante, é imprescindível vocês colaborar. No presencial é muito importante, na área de imprescindível. O aluno isolado, no meu ponto de vista, eu trabalho desde 2009 na EAD, o aluno isolado tem poucas chances de terminar, eu penso. Vocês têm que se ajudar, não apenas do ponto de vista acadêmico, emocional, sabe, intercambiando ideias, se animando, enfim. Então, acho muito importante essa eleição que falou Octavia, é importante vocês escolherem entre vocês alguns líderes para se apoiarem, para intermediar, etc. E falando especificamente do espanhol, a gente, eu acho que todos os cursos temos uma atividade de 2 às 4. Então, nessa atividade que vamos ter a nossa vice-coordenadora e uma professora substituta, eu tentarei estar para resolver o máximo número de dúvidas e para irnos conhecendo. E já está perto da hora do almoço, vou deixar a nossos colegas. Bem-vindos. Passo a palavra para o professor William, coordenador do matemática. Bom dia, eu apenas queria dar a bem-vinda a vocês ao curso de... Queria dar a bem-vinda a vocês ao curso de licenciatura em matemática EAD e também dar a bem-vinda ao resto dos alunos dos demais cursos. Eu não queria acrescentar mais nada para você, eu acho que aqui você tem falado já muito acerca do curso. Eu acho que você vai aprender mais durante o curso e apenas queria encontrar-me com aqueles alunos de matemática que quiserem trocar alguma ideia, saber acerca do curso, alguma dúvida diretamente com os alunos de matemática se terminar a reunião. Tudo bem? Então, uma vez bem-vindo a você e espero que você goste desse curso. Tá bom?
professora. A Silvia, mais uma vez, agora ela vai falar diretamente para nós. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu quero mandar daqui um abraço muito especial, né? Mesmo que virtualmente, mas é muito caloroso, aos nossos alunos de Trindade, Maragogi, Afrânio, Petrolina, Tabira, os novos de Carpina, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim, Limoeiro e aqui vocês de Recife. Boas-vindas ao curso. Estamos muito felizes em ampliar essa quantidade de alunos interessados no curso de Ciências Contábeis. Nós estamos também, nesse período 2017.2, formando nossos primeiros alunos, né, do curso de Ciências Contábeis, que iniciou em 2013, após uma grande batalha para a abertura desse curso, porque a legislação que abriga o financiamento para os cursos à distância, ela insistia muito apenas nas licenciaturas, tanto é que nós temos aqui a exemplo, né, dos primeiros cursos, né, os pioneiros terem sido as licenciaturas, e também por esta razão que nós somos o único bacharelado ainda na UFPE, pretendemos ampliar, né, essa oferta em EAD, e se entendia que a educação à distância, na época da legislação, era só para a formação de professores. Porém, na própria legislação, os artigos 2º falam em expansão do ensino superior, e foi nisso que nós justificamos a criação do curso de Ciências Contábeis, que internamente foi aprovado em 2011, mas só começou a funcionar em 2013. Então, essa batalha realmente foi longa. O curso, ele tem 4 anos de duração, ele tem, na sua formação, especializações na área de auditoria, na área de perícia, na área de controladoria, a própria docência em Ciências Contábeis, são atribuições. Nós temos uma parceria muito próxima com o Conselho Regional de Contabilidade e o Conselho Federal de Contabilidade, tanto é que estamos todos imbuídos num evento que está acontecendo na próxima segunda, terça e quarta, que é a Convenção de Contabilistas do Estado de Pernambuco, com várias atrações, com produção científica, todos os nossos professores envolvidos. Então, é um curso realmente de grande abrangência, é um dos melhores cursos também do Brasil. Estamos na UFPE, uma das melhores do Brasil, e nossos cursos também estão assim figurando. Como eu falei na minha primeira sessão, que o nosso curso ainda não está reconhecido porque existe um tempo para reconhecimento de curso. Então, o curso é aprovado e depois de formada a sua primeira turma, ele passa por um processo de reconhecimento que as licenciaturas, à exceção de Geografia, que é mais novo ainda do que Ciências Contábeis, ainda não passamos, mas estamos aguardando essa visita. Deste para o próximo ano, devem vir para fazer o reconhecimento do curso. Nosso corpo docente também, a exemplo, né, isso já é uma característica da própria UFPE, é formada por mestres, por doutores, todos muito bem qualificados, todos muito comprometidos com o curso. Nossos tutores seguem também a mesma linha de qualificação. A nossa Secretaria Virtual Acadêmica, ela dispõe de toda a documentação do curso e ainda um manual do estudante, onde vocês podem ter acesso a todas as informações do curso. Temos um chat para atendimento exclusivo na secretaria, com a nossa secretária, porque aí ela fica à disposição do atendimento para vocês, tanto por telefone quanto o nosso e-mail, e um chat que fica disponível na secretaria, certo? E nós estamos sempre torcendo para que vocês tenham um sucesso, né, na apresentação de Dilma, né, porque eu não pude deixar de pensar em 2 questões, né, que eu sempre me coloco para os meus alunos iniciantes. Primeiro, o que é que vocês querem ser quando crescer? Então, vocês têm que colocar em mente o seu objetivo. Vocês querem se formar contadores. Vocês querem atuar na economia do país em prol da quebra de tanta corrupção. Então, se hoje nós estamos vivenciando essas notícias com relação à corrupção, foi a contabilidade que descobriu. Foi por meio da especialização da contabilidade, que é a auditoria, que tudo isso está sendo descoberto. Então, a contabilidade tem um papel social importantíssimo na sociedade, principalmente nos dias de hoje. Então, valorizem muito essa formação de vocês. Corram atrás dessa formação de vocês. Concluam o curso de vocês e façam com que a nossa nação, o nosso país, seja realmente decente, certo? Que tenha realmente pessoas que estão cuidando das pessoas. E outra questão também, que é a postura do aluno, né? Como o Dima colocou a ampulheta ali, né? Muito bem representada, né? É que todos já ouviram isso. O aluno, quando
conclui o semestre, passei em todas as matérias, passei. Quando ele é reprovado, ele diz, o professor Chico me reprovou. Ou seja, o aluno não se aprova, quem reprova é o professor. Mas quando ele é aprovado, não é o professor que aprova, ele que se aprova. Uma reflexão para vocês, né? Vamos começar a partilhar essa responsabilidade, né? Tanto nossa quanto a de vocês. Certo? Então, estamos à disposição de vocês. A nossa Secretaria Virtual Acadêmica tem todas as informações necessárias sobre o curso, mas estamos sempre à disposição. À semelhança de Otávia, eu também estou assumindo a coordenação, porque o nosso coordenador precisou se ausentar por questão de saúde e estou sem vice também, mas estamos aí na batalha, estamos sempre à disposição para atendê-los. Tá? Parabéns mais uma vez a todos, um abraço forte para vocês, sejam bem-vindos ao UFPE e ao curso. Obrigada. Passo a palavra para o professor Rodrigo e, na sequência, volta para mim para fazer uma palhinha de encerramento com a voz de vocês. Bom dia a todos. A primeira coisa que eu tenho que falar enquanto coordenador de curso de Geografia, é que apesar do curso de Geografia ser o mais novo em termos de EAD, ele é um dos mais antigos na UFPE. É um dos cursos pioneiros em Geografia aqui no Norte e Nordeste. Primeiro, antes de tudo, eu tenho que falar que eu estou há pouco tempo, assim, na verdade, eu estou como líder na coordenação, agora principalmente agora em 2017. Mas o curso, ele começou a andar, ele foi instituído principalmente pelo professor Ranieri da Nóbrega, do nosso departamento, e ele começou a andar, começou a funcionar principalmente com o professor Francisco Kennedy, a qual era vice-coordenador, e que por motivos de saúde, ele teve que se afastar, e daí eu continuei o trabalho que o Francisco Kennedy começou a movimentar. Então, nessa fala, da Geografia, a gente já fez um momento de apresentação das características do curso. Eu só queria, nesse momento aqui de confraternização, lembrar essa história bonita, que essa história bonita que a UFPE representa, tanto em âmbito estadual como nacional, ele também é expresso no curso de Geografia. Geografia, tanto a UFPE como o curso de Geografia sempre foram protagonistas em âmbito nacional. Então, o curso de Geografia, obrigado, professor. O curso de Geografia é um curso do professor Mário Lacerda de Mello, que foi secretário da Agricultura, professor catedrático. O curso do Gilberto de Osório, grande geomorfólogo, orador brilhante, professor emérito da universidade. O departamento de Geografia aqui, que vocês, os alunos de curso de Geografia fazem parte, é um departamento do grande Manuel Corrêa de Andrade, considerado por muitos geólogos, inclusive os mais famosos, Milton Santos, Rui Moreira, Carlos Walter. Manuel Corrêa é considerado o maior geógrafo do Nordeste. Ele mesmo, é claro, ele não gostava muito dessas denominações, mas é reconhecido realmente como uma grande figura. Assim como a professora Raquel Caldas Lins, que foi esposa do Gilberto de Osório, que foi uma das responsáveis pelas primeiras grandes regionalizações em termos de seca, em termos de agricultura aqui no Nordeste. Então, o Departamento de Geografia sempre foi protagonista. E a gente sempre, um dos aspectos que eu quis falar para o pessoal lá no início da apresentação, no dia 22 de agosto, é que a gente sempre vai buscar essa paridade em termos de presencial, em termos do EAD. O professor Paulo Góes, por exemplo, colocou a importância da saída das aulas de campo, que no curso de Geografia aqui da UFPE é uma das características marcantes em relação a todos os cursos do Brasil, que é justamente esse contato do aluno com o empírico, com o real. E se é para falar aspectos gerais da disciplina, que eu já fiz algum comentário no dia 22, a geografia realmente é essa ciência múltipla. Os alunos de geografia já devem estar experienciando disciplinas que vão desde a geologia
até a antropologia cultural nesse primeiro ano. Então, vocês discutem tanto aspectos ligados à dinâmica da crosta terrestre, como aspectos culturais e políticos. Então, a geografia é realmente essa disciplina múltipla. No ensino, é a disciplina mais voltada à formação crítica. É claro que isso passa pelas diversas disciplinas, mas a geografia ela sempre foi estratégia para a formação crítica, no sentido de percepção e resolução dos problemas. Além de ser também uma disciplina técnica, né, de mexer com mapas, de mexer com geoprocessamentos, e vocês vão ter tudo acesso a essa gama de conhecimento que é a disciplina da geografia. Aproveitando o que os outros colegas disseram, isso, na verdade, tem que provocar em vocês o sentimento de compromisso, né? E isso é uma das características do EAD, né? A questão da autonomia. E o EAD realmente ele possibilita essa democratização da autonomia, que é o fundamental da universidade. E eu sempre falo isso para todos os meus alunos, né? Qual que é o principal da universidade? É a autonomia, é o comprometimento do aluno. E nesse sentido, vocês têm um grande desafio. Assim como nós da coordenação, nesse contato com vocês, de tentar oferecer o melhor curso possível, e vocês também têm uma importância muito grande de cobrar a gente, no sentido da gente oferecer esse melhor curso, mas dizer que nós estamos à disposição. Vocês já estão entrando em contato com a secretaria. A gente, pelas regras, a gente tem até 72 horas a responder vocês, mas a gente não deixa passar de 24 horas, então a gente sempre vai estar estabelecendo esse contato, tanto com os polos aqui de Recife, mas principalmente com os polos do interior. Então, estamos à disposição. Parabéns por vocês terem entrado no curso na universidade como a UFPR, e bem-vindo a todos. Bem, eu acho que diante de todas as nossas falas, nesse exato momento, o que me cabe fazer é, mais uma vez, parabenizar a todos, justificar a saída do colega que precisou sair, o Fábio de Souza, nosso coordenador de tutoria. Portanto, se tiver alguma pergunta que fosse endereçada a ele, eu mesma responderei, tentarei responder. O Davi estava dizendo aqui para mim qual era a inserção dele, porque ele vai falar. Ele vai falar só um minutinho. Na verdade, ele vai dar só um informe. Eu vou ajudá-lo a não ter uma fala extensa. E então, abriremos para vocês poderem fazer suas perguntas e, em seguida, eu dou as instruções para o período da tarde. Davi, por favor. Eu acho que não me resta muito acrescentar nesse momento, né, mas eu queria deixar à disposição de vocês. Acho que eu queria deixar à disposição de vocês toda a nossa equipe, o empenho da nossa equipe, né, representado aqui por mim, Gabriel e Raí, mas que a gente tem uma equipe muito, muito boa lá na coordenação, né, formada por mestrandos, doutorandos. E eu acho que um recado mais dirigido aos polos, né, que a gente vai fazer um levantamento, né, de infraestrutura dos polos para saber como é que a gente vai poder ajudar melhor. Né. E assim, acrescentando também, né, toda a fala desse dia, que nós podemos perceber que temos vários desafios pela frente. Né. E nosso trabalho, né, nos bastidores é tentar parar, pensar, né, e ver como é que a gente pode viabilizar isso, né, com o uso das tecnologias da informação, né, que é o nosso trabalho específico da coordenação TI. Às 14 horas também a gente vai ter uma aula do curso de português, né, mas que todos os cursos vão poder participar. E a gente vai fazer também uma visão geral da plataforma, né, da educação à distância, né, que é um ambiente Moodle que a gente utiliza na Universidade Federal. E aí deixar, mais uma vez, né, minhas boas-vindas da equipe de TI, e que vocês podem contar sempre com a gente, com a nossa dedicação do dia a dia.
Bem, para encerrar a nossa fala, passar a palavra para vocês, eu queria destacar o seguinte: quando a DDE pensou de fazer esse momento, e obviamente, como alguns coordenadores destacaram, já haviam feito seus momentos de abertura, suas aulas inaugurais, nós não entendemos que essa seria uma aula inaugural, porque a aula inaugural se deu quando o semestre letivo teve início, oficialmente. Nós entendemos como um momento relevante, importante, para essa aproximação, para essa materialização, me desculpem, do nosso entendimento enquanto gestão da UFPE. Como bem colocou aqui o professor Paulo Góes, nosso pró-reitor, e quais são os movimentos políticos da instituição para fortalecimento não só da modalidade, mas o fortalecimento da internacionalização, da interiorização e da formação com consciência, que é formação para o trabalho. Então, acho que, em qualquer momento, esse passo era um novo passo, era necessário que fosse dado. Informa aos polos que nós temos no nosso planejamento a intenção e que pretendemos cumprir, de, em cada polo, fazendo a mesma ação de aproximação, e que esse levantamento que a equipe de infraestrutura precisa fazer, ele é um passo novo, né? Porque não que as demais não tenham sido feitas, mas no sentido da gente começar a, de fato, diagnosticar problemas e levar a solução para esses problemas. Problemas de comunicação, de TI, porque a gente sabe que muitas das reclamações de todos nós sentimos na gestão e na execução de nossas disciplinas, portanto, na nossa vida acadêmica, enquanto professores, está na ruptura da nossa comunicação à distância. Cai a rede, a plataforma está fora do ar, enfim. Então, de fato, a gente precisa compreender qual o cenário hoje de cada polo e compreender quais as demandas em todos os sentidos. Então, eu agradeço muito, pessoalmente, eu estou profundamente feliz por estar vivendo esse momento no capítulo da história da EAD da UFPE. Vocês podem imaginar, né, a dimensão da minha satisfação por eu ter dado início a essa história. O orgulho de ser parte da Universidade Federal de Pernambuco, eu sinto assim, quando cada coordenador vai falando de seu curso, porque obviamente eu conheço do meu curso, mas quando cada coordenador vai falando da história do seu curso, aí é que para mim se alarga o meu sentimento de satisfação por ter escolhido essa instituição como meu local de trabalho e por ter sido acolhida por ela no momento em que fiz o concurso e que fui aprovada. Então, esse é o futuro nosso. Tá? Então, meu muito obrigada a todos os que estão aqui, os que estão do outro lado, em cada polo. E agora eu queria passar a palavra para os alunos, porque seguramente vai ter gente querendo fazer perguntas e nós estamos aqui para isso. Por favor. Bom dia, cumprimentando a mesa, todos, professora Dilma, Otávio, a todos os presentes. Eu sou aluno do curso de Letras Português. Eu estou no 5º período de vínculo com a instituição, mas um pouco adiantado por ter ingressado através do processo seletivo vestibular. E parabenizar essa iniciativa, essa mudança, essa revolução, porque eu estou experimentando realmente novos ares soprando. E é uma satisfação grande fazer parte da casa, do curso, e poder ver que a professora Dilma está conosco ainda. Lembro lá no primeiro período, quando cheguei aqui, pedi ajuda para ela na hora da matrícula, quais disciplinas escolher, e ela disse, pulou lá e disse, veja aí, mas tenha cuidado com a forca, cuidado para não se enforcar. E aquilo me deu um misto de medo, porque a modalidade à distância não era familiar minha, eu tinha feito somente cursos de curta duração pela rede SESI e Senai, e a cada curso que eu fazia, eu percebia que estava me encantando com essa modalidade de ensino. Eu já tenho uma licenciatura, sou graduado em História pela Universidade Rural e presencial, então foi um desafio. E já no primeiro período eu matriculei em 7 disciplinas.
a forca. Né? 7 disciplinas, trabalhando 2 horários e tudo mais, mas consegui, gostei. 7 disciplinas no seguinte. Aí no terceiro não houve tanta oferta, caí para 4, me gerou uma frustração, mas no seguinte coloquei 8. Consegui dar conta. E não só 8, mas ingressei numa especialização em língua portuguesa à distância também, então estou simultâneo na licenciatura e na especialização. Gente, essa ampulheta é séria. Ela pega mesmo. A professora Ermelinda que o diga, a gente tem atividade semanal. Quando eu comecei a buscar com a professora Ermelinda, quando eu vi o rol de atividades, me ferrei. Agora pegou. Mas é estimulador. A gente se sente, a adrenalina sobe, dá para dar conta, assim, uma vez ou outra a gente titubeia, mas dá para seguir. É só você se disciplinar com uma professora de uma bem ressaltou. O seu ritmo, quem conhece é você. Talvez me aproprie mais facilmente dos conteúdos, você tem uma dificuldade, mas é importante encontrar esse time pessoal. Eu quero registrar aqui o agradecimento muito sincero a Manuelina, a nossa tutora desse fórum, fantástica mesmo, acho que essa é a palavra que define. E Breno, sempre atencioso às minhas demandas, e eu sou meio que mas sempre atencioso, nunca me faltou. Já fui algumas vezes pegar documento, livro e tudo mais. Perfeito, gente. Muito sucesso para vocês. Eu só queria fazer uma perguntinha rápida. Estou preocupado com a oferta de algumas disciplinas que até ocorreriam agora, mas não foram viáveis, né? Isso é uma preocupação minha e a questão de não estar blocado, como eu falo, eu sou extra-vestibular. Mas eu vi que vocês já colocaram um pedido de desculpas e uma observação de que estão trabalhando para encontrar uma solução para isso, né? Prazer conhecer a todos e que essa jornada continue exitosa. Eu quero destacar, antes de permissão, pretendo responder a solicitação dele, já que quem bloqueia sou eu, né? Veja, que bom que você vem aqui não fazer cobranças apenas, mas destacar as coisas em que a gente acerta. Né? Isso é muito bom. Eu acho que isso é a cooperação de que eu falei lá atrás. Porque colaborar, cada um dá seu pedaço. Cooperar, só se cada um estiver fazendo o seu conjuntamente, o sistema funciona. Eu tenho descoberto, me permitam dizer isso aos alunos que estão lá, que já foram meus alunos em outros semestres, que às vezes eu uso umas imagens e não tenho controle sobre o efeito que essa imagem vai provocar no outro. Lógico, todo mundo, nós somos assim, né? Nós dizemos e não sabemos, como diz a pragmática linguística, quando dizer é fazer, e o que vai fazer no outro pode ser algo assustador. Quando eu falei em forca, quando eu penso em forca, cuidado com a forca, porque você colocar 7, 8 disciplinas, os colegas aqui podem me ajudar, não é o regular. Só dá conta desse número total de disciplinas quem tiver em dedicação exclusiva ao estudo de nível superior ou que for especial. Porque, de fato, é muito componente curricular. E aí, quando eu penso em forca, eu penso por causa daquela brincadeirinha da forca. Vocês conhecem a brincadeirinha da forca? Que ela tem digital. Cada erro, tentativa de acerto é que vai lhe colocando no risco da forca. Veja se não é um jogo em que quando você tenta acertar, você vai se prejudicando. Então, nesse sentido, a forca, para mim, em estudo, não era dizer que você vai se ferrar. Poderia dizer, você vai pipi. Não. Cuidado, porque você pode estar tentando, colocando um número de disciplinas acima desse seu ritmo, da sua condição de execuibilidade. E aí você vai se prejudicar porque você estimou, ou seja, você se arriscou para além da percepção de sua própria condição como estudante. Eu costumo dizer que quando eu faço prognóstico desse tipo, que parece desastrosos, hecatômbicos, eu adoro quando eu erro. Porque eu errar significa que você teve sucesso. E aí eu quero sempre errar quando for para o sucesso do meu aluno. Sempre.
disciplinas que não foram ofertadas, eu só vou reforçar. A Otávia tentou fazer a disciplina, mas o período já era pós-matrícula no SIGA, então a gente não poderíamos ter um registro de matrícula extra tempo, a menos que fosse aluno blocado e que a não oferta daquele componente estaria ou deslocando ou não deixando que ele, por exemplo, colasse grau. Então, mas a partir do próximo semestre, 2018-1, todas as coordenações já deverão, até final de outubro, eles nem sabem, vão saber agora, ao vivo, todas as coordenações deverão, até o final de outubro, que amanhã é 1º de outubro, até 31 de outubro, fazer esse levantamento de demanda retida, para saber qual a necessidade de docentes, porque isso vai implicar num desdobramento que a gente precisa saber, com certeza, o tamanho das nossas pernas para poder atender. Mas nesse levantamento de demanda retida, obviamente, o quantitativo de disciplinas que falta para o aluno conseguir concluir será um elemento que vai favorecer a cessão da vaga, ainda que seja em atendimento especial. O que é atendimento especial? Só aquele aluno vai fazer aquela disciplina com o docente. Então, a disciplina é aberta, mas não é aberta para todo mundo. Ela será aberta para resolver o problema das demandas retidas. Mais alguém com alguma pergunta? Otávio quer fazer o complemento, já que foi dirigido a português. Quem mais? Por favor. Bom dia a todos. Você tem rapidinho, não se preocupe. Meu nome é João Ricardo, sou aluno do curso de Geografia e fiquei muito feliz de estar participando desse momento e com a palavra que o nosso corretor nos trouxe, da inclusão de pessoas com deficiência. Infelizmente, muitos cursos, muitas universidades não oferecem. Em 2015, me parece, o Estatuto das Pessoas com Deficiência foi aprovado. E um dos artigos era cotas para pessoas com deficiência. E, infelizmente, foi vetado. Então, está de parabéns à universidade por essa oportunidade. Até me emociono com o fato. E espero que isso realmente possa ser repassado para outros cursos. E as pessoas com deficiência sejam incluídas também. Porque nós fazemos parte da sociedade e merecemos também a oportunidade. Então, muito obrigado. Mais alguém? O estômago não deixa mais. Bem, às 14 horas a gente vai ter a continuação das atividades. Aí eu queria destacar que teremos, todos os cursos promoveram alguma atividade, que na atividade para a língua portuguesa, eu solicitei o Gabriel, que é o professor, e da disciplina que eu também participo junto com ele, e todos os alunos, no primeiro momento da aula, todos os alunos que não estão pagando introdução à telemática dos demais cursos, mas que quiserem assistir à apresentação que ele vai fazer do tutorial para o Moodle, então, no primeiro momento, vai para a sala de Gabriel, que se forem muitos, eu não sei qual o tamanho da sala. Oi? Cabem 30. A gente só precisa saber, quem quiser ir para essa parte do tutorial, que não é aluno de português, diz para a Manuelina para a gente poder saber se viremos para cá, se ele fará a aula aqui, ou se faremos a aula onde estava programado. Nessa aula de telemática, como eu sou a proponente de telemática para português, eu também terei uma falinha da interface da introdução à telemática para vocês. Tá bom assim? Então, muito obrigada a todos. Encerramos as nossas atividades na parte da manhã. Um abraço grande para cada polo. Aguardem que a gente também vai fazer as visitas. E eu só espero que esse seja, de verdade, apenas um ponto de passagem na nossa história. Até breve.